Você vê que tudo vai se encaixando. Então 10 deles vieram e falaram mal, né? Mas 2 não, 2 disse que aquela turma lá era pão para eles, né? Era só eles entrar e derrotar todo mundo, porque eles tinham o Criador do lado deles, né? Então esses 2 foram preservados, só os 2. Esses 2 foram preservados. E o Eterno fez o quê? Fez com que eles ficassem rodando no deserto durante mais 38 anos, até completar 40 anos, né? Para que todos morressem. Então quando todos morreram, todos que saíram do Egito, com a idade de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Entendeu? Então só quem tinha de 20 anos para baixo que entraram na boa terra. Além dos que nasceram também pode deixar aberto, é gostoso. Então só quem tinha de 20 anos para baixo que pôde entrar na boa terra. Isso aí também é um símbolo de quê? Né? O velho homem tem que ficar nas águas, não é isso? Tem que morrer. Né? Tem que ficar no deserto. E o novo entra na boa terra. Então isso é mais um símbolo da imersão. Né? Então o velho homem morreu lá no deserto. A nova geração que entrou na boa terra. Porque eles atravessaram o rio. Sim, mas só que essa geração também, a nova geração, para eles entrarem na boa terra, o que teve que acontecer? Eles tiveram que passar pelo rio Iordanhã, né? Tiveram que passar pelo rio Iordanhã. E ali o Eterno ordenou que eles pegassem 12 pedras, né? 12 pedras, levassem com eles. No meio do rio, eles colocavam aquelas 12 lá e pegavam também, cada um pegava uma de dentro do rio e levava para o outro lado. Ou seja, ali simbolizava o quê? O velho que tinha entrado na água morreu, ficou lá. E o novo saiu e foi cultivar a boa terra, né? Entrou na boa terra. Então ali também tem mais uma sombra, mais uma figura, né, do velho homem sendo sepultado e o novo saindo de dentro das águas para entrar na boa terra. Entendeu? Então tudo isso aí são sombras maravilhosas, né? Então essa nova geração ela entra na boa terra, né? Aquela velha geração todos morreram, menos os 2 que confiaram no Eterno, creram no Eterno, né? E se posicionaram do lado dele. Então isso aí é uma sombra. Depois nós vemos também outra coisa que aconteceu, a questão do cordeiro, né? Com a Páscoa, né? A Páscoa também era uma figura de quê? Uma figura da mesa, né? Na verdade aquilo ali foi uma figura da mesa. Quando eles saíram na noite que eles... A última praga que o Eterno mandou sobre o faraó, para que ele libertasse o povo, foi a morte do primogênito, né? Então toda a família iria perder o primeiro filho. Então em cada casa uma pessoa morreu, né? Não só isso, mas os animais também. O primeiro de cada cria, né? de cada animal, o primeiro filhote morreu também, né? Por exemplo, a vaca, né? O primeiro filho dela morreu, né? Então cada animal também. Então naquela noite foi terrível, morreu gente para todo lado, morreu muitos animais, né? Então de manhã foi um pesadelo. De manhã não, acho que um pouquinho mais à noite quando começou, né? Então, E tem um detalhe nesse evento, né? Do sangue nos umbrais da porta, que representava lá na frente, né? Foi dado uma ordem para ele matar um carneiro, pegar o sangue e pôr nos umbrais da porta, que apontava o sangue do cordeiro. Então o que aconteceu foi isso. O Eterno ele ordenou que eles imolassem, né, cada família, reuniam as famílias que fossem pequenas, muito pequenas, unisse 2 famílias, talvez até mais, e que cada família tomasse um cordeiro, né? Um cordeiro sem defeito e tal. Aquele cordeiro ele simbolizava Yahushua, né? E esse cordeiro fosse imolado, fosse tirado o sangue dele
e esse sangue fosse passado nas ombreiras, das portas, né, das janelas, né? Por quê? Porque quando o vingador viesse, ele ia ver o sangue e passava por cima, né? Então, o significado de Páscoa, né? Páscoa significa o passar por cima, né? Ou seja, ele vinha quando ele via o sangue, ele passava por cima, ele não entrava. Entendeu? Então, aquela família ali não perdia o primogênito. Entendeu? Então, assim foi feito em todo o Egito, né? E é lógico, como o irmão falou, esse sangue, ele apontava para o cordeiro, apontava para Yahushua, né? Ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado, né? Mas ali também dizia o quê? Dizia que Yahushua ia morrer, né? Ali já mostrava que Yahushua, como cordeiro, ele tinha que morrer. Se não tivesse o sangue, não tinha salvação. Então ele precisava também morrer, né? E foi o que aconteceu. Então ali nós temos o quê? Nós temos a figura do cordeiro, que é Yahushua, a figura do sangue que foi derramado, né? E aquele cordeiro também, eles comeram a carne dele, né? Eles comeram a carne dele para sustento, para ficar forte, para viagem, que eles iam sair aquela noite. Então não ia ter tempo de comer, tinha que estar forte, né? Então eles comeram a carne daquele cordeiro, assim também hoje, né? Hoje aquele cordeiro ele continua aqui para nós, né? Nós continuamos comendo dele a cada dia, né? Quem é o cordeiro? O cordeiro hoje para nós é a palavra. E cada dia nós comemos um pouquinho desse cordeiro para a gente ser fortalecido, né? Então tudo aquilo foi sombra, tudo aquilo passou, né? Mas hoje nós temos a realidade. O que é a realidade? A realidade é que o nosso cordeiro hoje é a palavra, né? Então, uma vez que nós temos a palavra, a cada dia nós vamos comer dessa palavra. Então, o deserto também, outra coisa, ele disse o quê? Ele disse para comer o cordeiro com pão, sem fermento, não é isso? E ervas amargas. Né? Então o pão, por um lado, também simboliza o próprio Yahushua. Ele é o nosso pão da vida, né? Ele é o pão que nos dá vida. Então aquele pão com a carne era o sustento deles. E as ervas amargas significava que eles iam ter bastante problemas, né? Eles iam ter bastante problema pela frente. Então precisavam estar preparados, né? E assim também nós hoje, o que não falta é ervas amargas para nós, né? De vez em quando a gente está se deparando com... Vai haver mais para frente, viu, irmão? Pensa que ainda mais para frente vai aumentar essa Eu acredito, irmão, talvez não, mas a tendência é assim, o cerco vai fechar de um modo geral. Vai fechar para aqueles que não têm a Yahushua. Mas para quem tem a Yahushua, está debaixo do cuidado dele. Você entendeu? Então tudo vai acontecer. Nós não podemos nos apavorar com isso. Lembra que eu cheguei lá em Cambuquira, o irmão estava desesperado com chip, não sei o que, esse chip é isso, esse chip é aquilo, o irmão João lá de Cambuquira, né? Eu cheguei lá e estava desesperado. Ele estava desesperado com esse chip que o Obama disse que já aprovou uma lei do chip, não sei o que e tal. Ele estava querendo vender tudo que ele tinha, comprar um sítio com a mina. E no meio da roça com a família, falou, não vou poder mais comprar, vender porque eu não vou botar um filho. Você marcado, não quer a marca. E ele estava desesperado. No Brasil, gente. Então, irmão, aí o que eu falei para ele foi o seguinte, irmão, nós precisamos, a primeira coisa é o seguinte, as religiões todas estão apavoradas com essa lei do Obama. Todos estão aí tremendo de medo disso aí. Diz que é o anticristo, não sei o que e tal, é o chip do anticristo. Se isso aí hoje nós sabemos que quem são os anti-Merushim, aí na verdade são os cristãos, né? Eles são os anti-Merushim. Se esse chip é para eles, como que eles estão preocupados com isso? Você entendeu? Se fosse para eles, se fosse o verdadeiro,
eles iriam aceitar isso de coração. Entendeu? Mas uma vez que eles estão repudiando isso, não é para eles, não é o verdadeiro. Esse aí é só a fumaça, digamos assim. Este é a fumaça, o fogo vem por baixo, vem depois. Ou seja, esse chip vai levantar o boato. Né? O Obama aprovou o chip e tal, esse chip é o do anticristo e tal, quem tiver esse chip não vai comprar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer... É mentira. Porque se fosse para eles, eles iam aceitar. Se eles não estão aceitando, porque não é o verdadeiro. Ou seja, nessa fumaça, aí alguém lá, o Papa, por exemplo, ele fala, não, eu vou criar esse chip aqui, porque esse tem o nome Yahuwah, tem o nome Jesus nele, e esse aqui você coloca ele, pronto, você fica protegido do anticristo que o Obama levantou. Que vai ser a verdadeira você marca, entendeu? né? Então é esse que é o perigoso. Você entendeu? Não é o que o Obama falou lá. Aquele lá é como se você tivesse uma identidade no seu corpo, mas normal. Cria um problema aqui para você correr e se apegar. Exato, mas aí você cai. Se apegar é armadilha. Ele levantou. Porque todos nós temos já CPF, identidade, impressão digital, nós já temos essa. Ele levantou a arruaça para quê? Para você. Está mais marcado. Não é marcado. Ele levantou a arruaça para quê? Para você cair na armadilha. Então, o Papa levanta, de repente, quando tiver essa união aí das religiões, né? Aí eles vão lá e cria isso aí, e vai, não, se você colocar esse chip aqui, isso aqui tem o nome de Jesus, vocês estão blindados do anticristo e tal. E aí todo mundo vai e põe. Então esse é o perigoso, você entendeu? É esse que nós temos que fugir. Mas a princípio não, se foi criado para eles, como que eles estão com medo? Se eles estão com medo, não é para eles. Entendeu? Então tem que esperar essa coisa, tem que esperar que o Eterno vai nos iluminar melhor sobre isso aí. Nós não podemos assustar. Então eu chego lá e encontro o irmão apavorado com isso, né? Eu falei, não, irmão, vamos ver isso aí com mais detalhe. Se é para eles, como que eles não estão rejeitando? Eles não vão rejeitar. O que for para eles, vão aceitar de coração. Né? Então se eles estão rejeitando, porque não é o verdadeiro. Mas na hora que vier o verdadeiro que eu falo assim, o anti-merruge mesmo, esse aí eles vão aceitar de coração. Entendeu? Porque é para eles. Eu vim em nome do meu pai, vocês não me aceitaram, outro vai vir em seu próprio nome, vocês aceitarão. Que é esse. Sim, amém. Então, irmão, é isso, né? São muitas coisas que são sombra e que a gente precisa conhecer a realidade daquilo ali, para que a gente não fique perturbado aí por qualquer coisa, correndo atrás. Né? O que Yahushua disse? Que muitos viriam no nome dele, né? Muitos virão no meu nome dizendo, ele está no deserto, ele está não sei aonde, está isso, aquilo, mas na verdade não é. Então não vão atrás, né? O que ele quis dizer é que os falsos viriam, né? Mas era para a gente ter cautela, ter cuidado com isso aí. Porque quando viesse o sinal, todos nós saberíamos o que é verdadeiro, né? Então temos que esperar que ele vai nos mostrar isso aí. Não vamos acreditar assim em qualquer coisinha, né? Então, nós falamos das ervas amargas, falamos do pão, falamos agora a Páscoa em si, né? Esta Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa era um símbolo da velha aliança, né? A Páscoa era um símbolo da velha aliança. Então, o Eterno ordenou que cada ano eles fizessem aquilo em memória do que aconteceu, a saída deles do Egito, né? E é lógico que Yahushua veio, ele como um Yahushua, um Yahud nato, né? Ele teve que praticar isso, ele teve que fazer isso. Durante o período da vida dele, toda a Páscoa ele participava. Por quê? Porque ele era um judeu, ele era um Yahud, né? Então todos eles tinham que participar disso aí. Mas só que na última Páscoa que ele participou, né, na véspera dele ser preso, na noite que ele foi preso, né? Então foi exatamente o dia da Páscoa. Então ali ele reuniu com os irmãos, com os discípulos, para fazer aquela última
aquela última Páscoa. Né? Até fala que era a última Páscoa de Yahushua, a última ceia de Yahushua. Né? Por que a última ceia? Porque ali tudo ia acabar. Na verdade, tudo ia mudar naquela noite. Ele, como judeu, era a última que ele ia participar. Né? Porque a partir dali ele ia morrer, ressuscitar e pronto, já não era mais, já não pertencia mais à velha aliança. Né? Então, no final eles fizeram a celebração normal, né? Certamente o cordeiro, aquelas coisas todas lá, o pão, as ervas amargas, tal, né? E ele participou daquilo normal como um Yahud, né? Mas no final, quando ele acabou, ele falou, não, agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Né? Aí ele pegou um pão, partiu aquele pão, né? E deu para eles o pão e falou, esse pão, né, a partir de agora vocês vão fazer isso aqui. Né? Então esquece isso aqui era um símbolo, agora o novo símbolo da nova aliança é o pão. É o pão, e depois pegou o vinho e deu também. Mas só que por um lado aquele pão simbolizava quem? Aquele pão simbolizava ele. E o vinho também simbolizava ele. Né? O que é o pão e o vinho? O pão e o vinho é alimento e alegria. Né? A pessoa comeu o pão, ele está satisfeito. Ele bebeu o vinho, ele está alegre. Né? O cara bebe um copo de vinho e fica alegre, fica, né, disposto. Né? Só que isso aí é falso também, é uma alegria falsa. Mas como um símbolo, nada melhor. Né? Então o pão era vida e o vinho alegria. Então, em Yahushua você tem o quê? Você tem sustento, você tem vida e você tem alegria, você tem prazer. Né? Então aquilo ali, o vinho representa o quê? Ele representa alegria, prazer, tudo, né? Bem-estar. Né? Quando você está saciado, você come bem, você bebe água, nada melhor, você está satisfeito, você está saciado. Né? Então, aquilo dá uma sensação de prazer, de alegria, não é isso? Então, o que ele quis mostrar foi exatamente isso. Né? Mas, na verdade, não era para a gente comer aquele pãozinho e beber aquele vinho, né? Como as religiões fazem por aí. Na verdade, era para a gente comer o quê? Comer Yahushua. Yahushua era o verdadeiro pão. E beber o quem? E beber de Yahushua também. Ele também é a verdadeira vida. Foi o que ele disse lá em Yahuana, capítulo 6, não é isso? Eu sou o verdadeiro pão, meu pão me desceu do seu maial, e eu sou a verdadeira bebida. Entendeu? Então, ele é o pão e ele é a vida. Ele pegou aquilo ali como um símbolo, mas na verdade era para eles comer de Yahushua. Quem que é Yahushua hoje? Yahushua é a palavra. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos na palavra, nós estamos comendo dele. E quando nós oramos, nós estamos também envolvidos com a palavra, nós estamos bebendo dele. Você entendeu? Então, na verdade, aí o que ele disse? Falou, ó, isso aqui, ó, ele participou, tal, no final, não, isso aqui acabou. Vocês não precisam fazer isso mais, vocês vão fazer isso aqui. Né? Aí pegou o pão, partiu, deu para ele, pegou o vinho, deu para eles. Esse aqui é o símbolo da nova aliança. A nova aliança vai ser o pão e o vinho. Né? Que na verdade é ele, simboliza ele. Entendeu? Então, na verdade, aquela Páscoa apontava para quem? Apontava para Yahushua, como o verdadeiro cordeiro, como o verdadeiro pão, como a verdadeira bebida. Você entendeu? Então, são muitas coisas, né, que a gente vê que eram maravilhosas. Né? E daí se a gente for aprofundando, né, nós vemos a Nova Yerushalayim também, que é uma cidade. Aqui, irmão, Yohana, aqui, capítulo 4, testifica isso aqui, tudo que o irmão está falando sobre o Chico, sobre essas... Sim. Né, isso aí, tudo aí que está acontecendo aí. Não engano. Mas aqueles que estão nele, que têm o Ruha, não serão enganados, não serão confundidos. Não serão. Aqui é um ano. É a primeira Yohana. É a primeira Yohana. Capítulo 4. Aqui, É a primeira Yohana, capítulo
4, né? Capítulo 4, exatamente. Mas então, irmão, assim, a gente voltando ao ponto, né? Aí nós vemos hoje o Rolial. O Rolial, o que é o Rolial? O Rolial é uma figura também da nova Jerusalém, né? Então, por um lado, o Rolial digamos assim, a realidade do Éden, né? do jardim do Éden e tal. O Rolial hoje é a realidade do jardim do Éden. Mas, por outro lado, é uma figura da nova Jerusalém. Então, a nova Jerusalém vai ser a realidade do Rolial e Yahushua, né? Do corpo, do casamento perfeito, né? Então, são muitas coisas, só que aí ele usa também muitas figuras, né? Como aquela casa, aquilo que ele falou que a casa do meu pai tem muitas moradas, né? Eu vou preparar essas moradas, né? Então aquilo ali também era uma figura, né? Que na verdade não vai ter casa nenhuma, né? Na verdade, Ial é a nossa casa e nós somos a casa de Ial. E como que Yahushua foi preparar essa morada? Através da morte e da ressurreição. Sem a morte e a ressurreição não existiria essa morada. Você entendeu? Então cada pessoa que crê em Yahushua e o recebe se torna mais uma morada, né? Mais uma morada que está sendo construída, né? Então é por isso que está demorando esse tempo todo para que essa cidade seja construída, né? Por outro lado, essa cidade também, ela é o quê? Ela é simbólica, ela não é física, não é uma cidade física. Na verdade, essa cidade são os, digamos assim, os irmãos, é o Rolial. O Rolial como esse corpo, né? Esse corpo ele vai expandir a ponto de ele... São todos Roliaus, no fim é um só, né? Ele se torna como se uma cidade ocupando a terra inteira, né? Porque na verdade essa cidade eu creio que vai ser uma cidade na terra inteira, né? Não é tantos metros por tantos metros, porque ali tudo é simbólico, né? Aquilo ali representa uma totalidade, né? Então, quando ele fala que a cidade desceu do Shuamarial, né? O que é essa cidade que desceu do Shuamarial? Né? Na verdade, nós vamos, os irmãos vencedores agora na metade da última semana vão ser arrebatados, né? Só que eles vão ficar com Yahushua nos ares durante o período da grande tribulação, o final da grande tribulação, né? E no final, então, desce para se juntar com os que ficaram aqui e se tornarem a nova Jerusalém, né? Se tornar o reino e daí a nova Jerusalém, entendeu? Então também essa cidade ela não é uma cidade física, é só um símbolo, né? Digamos assim, é um símbolo, é uma fotografia, né, daquilo lá, né? Ou melhor, não seria uma fotografia, seria um símbolo mesmo, né? Ele não é uma cidade física, é uma cidade, como eu posso dizer, uma cidade simbólica, é uma cidade simbólica. Fictícia não pode ser também. Não, é uma cidade simbólica mesmo, né? Na verdade, essas coisas, se nós estarmos no mundo físico e compreender quase coisas físicas, então foi usado coisas físicas para nós ter uma compreensão do que é espiritual, né? Porque o importante é conseguir fazer o homem compreender. E às vezes quando nós tratamos essas questões de som, isso e tal, às vezes eu fico pensando na minha cabeça assim, poxa, o povo católico, esses irmãos que estão dentro dessas igrejas, está tão longe de compreender essas questões, porque eles veem tão somente a aritmética, ali não vê a simbologia que está por detrás, a riqueza. Inclusive, eu até comentei aí com o nosso, né? Falei, se você não tiver a compreensão dos nomes verdadeiros, você está perdendo muita coisa. A essência da escritura está ficando para trás. Porque atrás do nome vem a compreensão de muitas coisas. Desde quando começaram a mudar o nome dos hebreus, e aí você começa, você fica perdido, você não consegue, nessa Bíblia pagã que tem, até hoje eu tenho em casa para trabalhar ela e conversar com pessoas, né? Ali você não tem
um caminho verdadeiro para si. Você não acha. A verdade é essa, tem confusão ali. Também não. Mas então, irmão, assim, o que eu queria falar era isso. Aí agora, alguma dúvida que os irmãos tiverem, se eu puder explicar, né? Aí assim, o que eu queria falar mais era a esse respeito. Tem um outro fato que é interessante também, talvez o irmão nunca prestou atenção nisso aí. Você sabia que o pai de Yahushua, ele tem dois pais? Ele tem dois pais. O pai de Yahushua. É, o pai de Yahushua tem dois pais. Né? O Lial Saf, né? Lial Saf, José, né? Ele tem dois pais. Se você pegar a genealogia de Manial, você vai ver que o pai dele é um. E se você pegar a genealogia em Lucas, você vai ver que o pai dele é outro. É outro nome. Você entendeu? É uma curiosidade, só que essa curiosidade tem um significado, não, tem um objetivo perfeito. Né? Se você pegar a genealogia em Manial, você pega em Yahushua, quando você chegar em Daud, você vai ver que o filho de Daud que deu a linhagem é o Shuaom. Mas se você pegar a genealogia em Lucas, quando você chegar em Daud, o filho de Daud que deu sequência à linhagem é outro, não é o Shuaom, é um outro filho dele. Você entendeu? Só que ali o que acontece? Em Daud abriu um galho assim, ó, e veio de um lado e veio do outro. Só que quando chega na frente aqui os dois juntam. E aí tem Mauroém de um lado e Alsaf do outro. E os dois se casam unindo essas duas linhagens. Você entendeu? Então, o que acontece com isso? Eu creio que o pai de Mauroém, ele não teve filho homem. Então, ele só tinha filha mulher. E certamente essa Mauroém era a filha única ou era a filha mais velha. Então, quando ela se casa com Yahusaf, o Yahusaf, de acordo com a lei judaica, ele se tornou filho do pai de Mauroém. Você entendeu? Então aí ele é filho do pai dele original, mas também se tornou filho do pai de Mauroém. Você entendeu? É interessante. Agora, por que isso? Por que isso? O interessante é você saber por quê, né? Se você falar para mim assim, Yahushua não é descendente de Daud, por quê? Porque ele não é filho de Alsaf, ele é filho de Urua com Mauroém. Você entendeu? Aí ele não é descendente da linhagem. Você entendeu? Porque a linhagem foi outra. Aí pela outra linhagem ele é filho. Não, mas aí eu ainda vou mais longe, né? Porque o DNA só que a Mauroém devia ser descendente de Shuaom. E a outra descendência do outro filho de Daud. Você entendeu? Então, ela sendo a descendente de Daud, quando ele casa com ela, ele se torna um descendente de Daud também. Você entendeu? E aí Yahushua, como que eu posso explicar? E Yahushua não era filho de Yahusaf, mas era filho de Mauroém, que era uma descendente de Shuaom. Você entendeu? Então, como que a coisa é perfeita? Então não tem como você chegar e falar, não, você não é rei porque Yahusaf era o descendente e ele não é filho de Yahusaf. Mas ele era filho de Mauroém. É bom essa compreensão para quando alguém questionar essa linhagem, aí tem mas você pode observar, você pode ver. Eu acho que eu tenho até aqui que não, eu acho que agora o DNA de Yahushua é um só, porque ele foi Mauroém, ele foi concebido pelo Lula. Não, nós somos criados, estamos aprendendo, até saber se somos hebraicos. Ele foi quando ele
foi concebido pelo Ruga, pelo Pike, né, por Mauroen. Então o DNA dele é único, por isso que o sangue dele é tão precioso. É algo que ela... Quando nós estávamos comentando sobre o jardim, né? Me veio aqui também uma coisa na cabeça. Eu estou certo que eu falei, irmão? Irmão, desculpa, fala de Não, eu falei, ao mesmo outro ponto, que eu gosto de tirando as dúvidas, um outro ponto, o que acontece? O DNA e o sangue dele foi único. Sim. Por quê? Porque ele foi concebido, Mauroen concebeu Yahushua pelo Ruha, pelo pai. Então o DNA, o sangue real dele era único. Tanto é que quando ele se derramou na terra, né? Se foi lavado os pecados e aquele sangue transformou a terra toda, né? Então é isso que eu também já aprendi, né? Nessa questão aí também que... Mas é impressionante isso aí, né? Porque... Agora, porque ontem mesmo eu achei estranho, o irmão falou que eu até não sei o que nós estamos comentando, quer dizer, que Yahushua vinha da linhagem de Daud. Aí depois eu falei assim, linhagem de Daud, pô, eu não vou pro irmão sério, né? Sabe o que está falando, mas o que eu quero? E nem perguntei pro irmão, então aí que o irmão agora explicou. A resposta veio agora. Essa resposta dele. Eu até pensei, não, mas então, na verdade, o que acontece? Né? Daud está aqui, né? Mas aí ele tem dois filhos, né? Um Shuaon, que é o Salomão, e o outro, não me lembro o nome dele agora, mas depois abrindo a escritura em Lucas, se você vê o primeiro depois de Daud, né? Só que ali fez Salomão, né? Só que ali É que só vi depois, só, mas deu pra gravar. Só que quando ela na frente elas unem as duas, né? Só que ali aparece Mauroen e Yosaf, né? Então eu creio que Mauroen, se o descendente de Shuaon fosse homem, não daria certo, mas tinha que ser a mulher. A mulher tinha que ser a descendente, você entendeu, de Daud. Só que quando ela casa com Yosaf, pela lei, quem não tinha filho homem, o primeiro casamento que tinha, aquele marido se tornava o filho dele. Então ele que ia herdar tudo. Ou seja, então Yosaf ele se torna o herdeiro sim, né? Da linhagem de Shuaon. Mas só que ao mesmo tempo era Mauroen que era herdeira. Então quando Yahushua nasce da Mauroen com o Ruha, então na verdade Yosaf fica de lado. Mas ele continua sendo o descendente. Por causa dela. Exato, por causa dela. E outra coisa, Então como que tudo é tão perfeito, né? E ainda tem a mulher foi o suporte principal para e ainda tem uns idiotas que ainda vêm falar que o Novo Testamento foi invenção de não sei quem, e criaram isso, criaram aquilo, né? Só que quando você toca nos pontos assim, você vê que o homem não tinha capacidade para isso. Lá foi prometido uma descendência, só que essa descendência chega ali e ela fecha as portas. Você não tem como falar, não, Yahushua não era descendente de Daud, né? Mas ele era descendente. E ele também fez ele na linhagem dele, para não ter discriminação, ele colocou pessoas de vários níveis de vida, né? Quando colocou aquela... Como que ela deu suporte para os espias lá. Era uma prostituta, então, uma prostituta, né? Então teve gente de todo jeito e ele entrou na linhagem de Yahushua. né? Então isso significa que Se nós todos temos fossem que ir atrás da... fulano é pobre, fulano é prostituto, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Todos têm lugar, basta ter. Eu pensei, irmão, sério, de ter essa E outra compreensão da coisa, teologia, sabe por quê, irmão? Porque o nosso Salvador... Deixa eu só fechar do Éden, que eu ia falar uma coisinha, e o assunto virar de cá.
Eu falo, nós dois vamos separar tudo, porque nós falamos pra caramba. Eu gosto de falar, não gosto de falar, você não tirar pergunta, nós estamos aprendendo. E vai assim, ó, o que eu ia falar do Jardim Velho é que um detalhe que aconteceu ali, não sei, é que como tudo é sombra, ali havia, antes da queda do homem, e ele vinha no virar da tarde conversar com o homem. Então eu penso assim, sendo sombra, então quer dizer, essa comunhão diária, nossa, diária, né? Essa comunhão precisa haver todo dia, não é só fins, não. Não, só no dia da reunião, não. Só no dia da reunião. É uma coisa, acho que é uma coisa muito importante para nós que viemos de Arusha, e eu aprendi e faço isso todos os dias, né? É a oração. Primeiro que eu não fazia assim, mas agora eu passei, porque eu aprendi que é assim que era o certo com os novos irmãos, né? Fazer a oração em silêncio no quarto, né? No secreto. E sempre quando eu acordo, eu entrego o meu dia, o meu espírito, a minha vida, a minha família. Sempre quando eu saio daquela entrega. E pode acontecer o que for também, que quando eu deito, eu agradeço porque foi da sua vontade. Mais um dia que a gente superou, né? Eu sempre entrego minha vida, meu espírito a Ele. Sempre quando eu acordo. Então isso é essa comunhão com Ele. Eu acho que aí já é uma comunhão com Ele, né? De você. Agora falando da descendência, que eu achei interessante também, né? Da linhagem e tal, que eu aprendi também, porque isso aí a gente já via, né? Que Abraão, que é o banco, né? E o Eterno falou, eu vou te fazer, todo mundo conhece a história do aqui, né? Fazer a sua descendência como as estrelas do céu serão contadas. Que aí chegou até nós hoje, né? Porque quando nós aceitamos, né, o verdadeiro nome, fomos imersos, nós passamos a ser descendentes de Abraão, né? Que é aquele, né, povo escolhido, que é o povo escolhido dele. Que nós somos gentios, não tem nada, se for pensar assim, não tinha nada, não sei se eu estiver errado, irmão, porque eu era fácil para perguntar mesmo para vocês. Estava gentios, né? Então, gentios, não pertencemos aos judeus, ao povo de Israel, aos descendentes do Abraão. Mas aquela mulher quando fala Senhor, come da migalha do que cai da mão do seu Senhor, né? Essa mulher então... Ela era uma gentil. Por isso que ele fala para ela que eu vim para os meus. Exatamente. Então não é bom que eu dar aquilo que eu trouxe, ou seja, aquilo que eu trouxe para eles, dá para os cachorrinhos. Né? Só que quem era o cachorrinho? O cachorrinho era nós. Aí nós agora, quando aceitamos o nome e fomos imersos no verdadeiro nome, e estamos conhecidos, tornamos filhos dele, de algo, nós espiritualmente pertencemos, passamos a pertencer à descendência de Abraão. Agora nós somos a verdadeira descendência de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão. E é isso que tudo queriam tirar, tomar da gente, os judeus, o povo de Israel, achavam que nós não entrávamos, encaixávamos isso aí, que era só deles. E essas bênçãos, né? E afinal, o Yahushua veio e nos trouxe uma bênção muito maior para todos, que é a salvação eterna. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Outro ponto também que o princípio é uma sombra, né? Que a gente às vezes até nem encara como uma sombra, é a questão da descendência, lá em Gênesis, né? Quando Yahweh promete o descendente para Adão, né? Na verdade ali ele estava prometendo Yahushua. Yahushua era o descendente que viria esmagar a cabeça da serpente, né? Mas na verdade não era só Yahushua. Hoje, só que Shaul ele nos deu a resposta, né? Quando ele fala que Yahushua é a cabeça e o Rolial é o corpo.
Então, na verdade, quem é o descendente? O descendente é Yahushua como cabeça e Olial como corpo. Então é esse que esmaga a cabeça da serpente e que acaba com a serpente. É o que vai lançar a serpente para o lago de fogo, que é o plano do Eterno. Entendeu? Dele fazer uma criatura, para que essa criatura executasse o julgamento sobre o inimigo. Então quem é essa criatura? Né? Não era só o Adãozinho lá não, né? O Adãozinho lá no jardim, tal, fraquinho. Mas na verdade ele estava falando de quem? Ele estava falando de Yahushua como cabeça e Olial como corpo. Então aí sim, este homem corporativo, este vai executar o julgamento sobre a Satã. Entendeu? Não é só o sério, o Mordado, não, mas é esse homem corporativo. É Yahushua como corpo e o Olial, né, Yahushua como cabeça e o Olial como corpo. Então é esse que vai executar o julgamento sobre a Satã. Então quando nós pensamos em descendente, quem que é o descendente? O descendente é Yahushua e o Olial. Então esse é o descendente. O descendente não é Yahushua só. Yahushua veio e cumpriu uma parte. Mas quem vai executar o julgamento é o que vai esmagar a cabeça da serpente, é Yahushua e o Olial. Yahushua como corpo e o Olial como cabeça, o Olial como corpo. Né? Então esse é o verdadeiro descendente. Né? Não vamos pensar que o descendente era Yahushua, ele que veio fazer tal, bonitinho. Não é só isso. Isso aí é uma parte. Né? Mas a coisa é bem mais profunda do que isso. Na verdade ali ele estava falando do Olial e Yahushua. Ali ele estava falando do homem corporativo, né? Digamos aquele homem na nova Yerushalayim. Então ali esse homem acaba de lançar Satã e os seguidores dele para o lago de fogo e se forma a nova Yerushalayim. Entendeu? Então aí sim, este é o verdadeiro descendente. Eu falo, o irmão Ardário, não quero desse, mas se for analisar tudo, como é maravilhosa a história. A gente percebe que ele não sabia nada. Não sabia nada. Não sabia, irmão. Sai daí que você para e pensa, irmão, que é capitão dentro de uma igreja e dentro da igreja? E de repente, só pelo fato de você compreender o nome, só o fato de você compreender o que o nome cabeça, pronto, não serve para nada. Porque muita coisa se baseou em cima disso aqui. Eu li isso aqui, pastor, eu não conheci o nome. Eu fui conversar com ele e eu falei, isso aqui é possível. Quer ver, o meu povo é destruído porque não me conhece. E tudo por culpa vossa, intermediário. Porque vocês mesmos não sabem. Ah, tá. Tem um também. Não, Um ano de cachorro. Não é bonitinho. Você sabia, né? Com coxinha, O Silas é grandão, né? É manso ou é nervosinho? Manso? Eu quero comprar um pitbull. Um pitbull. Na oficina tem um lá. Desse tamanho. Tipo, muito bom. O de lá chama Thor, é desse tamanhozinho. Ele não gosta de chuva. Se ele pular o portão, pode crer que vai chover. Ele odeia chuva. Se ele pular o portão, vai chover. Sério? Meu é golden. Peguei na rua. Foram jogados os leões lá, foram crucificados, que não foi só Yahushua que foi crucificado, irmãos nossos também foram. E tem esse relato na internet, eu fui vendo tanta maldade, tanta crueldade, eu não consigo nem ver mais a Bíblia. Sabe por que eu gosto de ver, irmão? De vez em quando eu paro, entendeu? Sabe por que eu gosto de ver isso quando eu paro? Porque para mim ver o caminhar dele, onde as coisas estão
para mim ter uma cooperação. Para quando eu conversar com as pessoas, falar, ó, isso aqui que você está vendo, isso aqui já está profetizando. Olha. O inimigo vai sair desse trono aqui, ó. O inimigo. Quando fala em Apocalipse, vermelho, cor púrpura, escala. Amor, antes que desliga aqui, para. Então a gente A gente canta. Tudo bate.